Fala pessoal, professor Edgar aqui. Nesse vídeo falaremos sobre o conceito de PERT-CPM e também faremos exercícios. A nossa agenda está sustentada em conceitos, definições, etapas e exercícios. Um de fixação de conceitos e outro proposto, um desafio aí para vocês, tudo bem? Sobre a temática de PERT-CPM. Antes mesmo de apresentar os conceitos, eu já quero dar um spoiler para vocês, para tornar um pouco mais atrativa a nossa aula. Então vamos lá. É assim que vai ficar nosso exercício. Depois de eu conceituar o que é PERT, CPM, diferenciar cada um deles, apresentar as etapas de elaboração, nós vamos fazer um exercício assim, onde eu vou apresentar para vocês uma tabela com os dados de atividade, quais são as atividades precedentes e quanto dura cada uma das atividades em unidade de tempo, que isso pode ser dia, minuto, segundo, horas, bem? E em seguida, elaborando um gráfico de Gantt, e a partir do gráfico de Gantt, elaborar o nosso CPM. E depois de elaborar o CPM, a gente faz o caminho crítico. Bem, sempre seguindo essa estruturinha aqui, que é definir a atividade, quanto ela dura, quando começa, quando termina, e depois fazendo o caminho contrário para fazer alguns estudos para descobrir se essa atividade pode começar antes ou tem que começar exatamente na data definida. Tudo bem? Então, fique com a gente aí nessa aula. Vamos lá? Um gráfico PERT-CPM, que é Program Evaluation and Review Technique, ou Critical Path Method, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que permite visualizar e planejar as atividades de um projeto, estimar a duração de cada atividade e identificar o caminho crítico. Isso aqui é muito importante a gente destacar, tudo bem? Então, identificar o caminho crítico, ou seja, a sequência de atividades que determina a duração total do projeto. Definições e etapas básicas para elaborar um gráfico PERT-CPM. Eu preciso saber qual é a atividade, qual o evento, a duração, o caminho e definir o caminho crítico, onde a tarefa ou trabalho específico é o que precisa ser realizado dentro do projeto. O evento é o ponto de referência que marca o início ou término de uma ou mais atividades. A duração é o tempo estimado para concluir uma atividade. O caminho é a sequência de atividades que leva do início ao término do projeto. E por fim, o caminho crítico, que é o caminho mais longo em termos de duração, é o que determina o tempo total necessário para concluir o projeto. Tem que sempre estar muito atento a essa questão do caminho crítico, porque é onde há grandes oportunidades de melhoria. Há muitos desafios, mas também muitas oportunidades. Principais diferenças entre o PERT, que é o Program Evaluation and Review Technique, e o CPM, que é a Critical Path Method. Então a gente tem duas técnicas na realidade, que é o PERT e o CPM, ou PERT-CPM. E elas são diferentes, apesar de muitas vezes a gente confundir e achar que eu fiz um gráfico PERT-CPM. Tá, mas você fez de PERT ou de CPM? E você está usando qual técnica? Você está usando a técnica de PERT ou de CPM, de PERT ou CPM. Isso precisa ser definido. Então, agora já dizendo claramente nesta nossa atividade, nós vamos falar sobre CPM. Bem? E aí vocês vão entender o porquê, apesar de serem muito parecidos em vários aspectos. O PERT, ou PERT. O foco dele é principalmente utilizado para projetos determinísticos, onde as durações das atividades são incertas. As durações usa 3 estimativas de duração para cada atividade, uma otimista, uma pessimista e uma realista, ou mais provável. A probabilidade, ela calcula a probabilidade de cumprir prazos através de análise estatística. E a rede, ela utiliza uma rede probabilística representada como um diagrama PERT. E a margem, ela calcula a margem de tempo para cada atividade e para o projeto como um todo. Então, cabe destacar aqui 2 coisas muito importantes. Então, essa questão do determinístico e as atividades, elas são incertas no tempo, tudo bem? Então, aqui, elas são incertas no tempo. Essa questão também das durações, eu preciso de uma otimista, uma pessimista e uma realista. Isso é muito importante. É o que diferencia grandemente o PERT do CPM.
Bem, apesar de você ter outros itens para a gente considerar muito bem, mas esses dois itens eles são imprescindíveis para a diferenciação. Agora vamos ao CPM. O foco ele é utilizado para projetos determinísticos, onde as durações das atividades são conhecidas. Com certeza, então eu preciso conhecer a duração das atividades. Usa uma única estimativa, diferente do PERT, que usa 3. Aqui a gente tem uma única. Aí eu preciso do meu caminho crítico, que é o meu gargalo, o meu bottleneck, onde eu vou atuar efetivamente. Utilizo uma rede determinística, bem, até aí sem problemas, e calculo a margem total para o projeto sem considerar as incertezas. Isso daqui é importante, tá bom? Então aqui eu não tenho as incertezas consideradas no projeto, diferente no PERT. Então, em poucas palavras, resumindo, o PERT ele lida com as incertezas nas durações das atividades e enfatiza a análise probabilística, enquanto o CPM ele trabalha com durações fixas e ele identifica o caminho crítico para determinar prazos. Então, um é mais focado em questões probabilísticas, onde eu estabeleço três modos de análise, otimista, pessimista e realista, e o outro é mais focado no caminho crítico, onde eu vou atacar o meu bottleneck, o meu gargalo. Bom, então vamos lá. Etapas para elaborar um gráfico PERT-CPM, ou PERT-CPM, e aqui eu tomo a liberdade para usar o termo que é mais comum, que a gente utiliza PERT-CPM, mas a gente vai fazer CPM, isso tem que ficar bem claro. Eu estou fazendo um CPM ou CPM, não um PERT-CPM, não estou fazendo os dois. Mas como o termo é muito comum em livros, na grande parte da literatura está PERT-CPM, apesar de muitas vezes apresentar um único modelo. Vamos lá então. Passo 1, identificar as atividades do projeto, onde eu listo todas as atividades necessárias para concluir o projeto e eu descrevo cada uma dessas atividades de modo específico, tem que ficar muito claro qual é a atividade. Vamos lá, então a gente junta a sua equipe multidisciplinar, interdisciplinar, tudo bem? Ela tem que interagir bem, lista as atividades, entenda o processo, lista e ela tem que ser clara. Em seguida, depois de listar as atividades, eu vou determinar as dependências. Então, olha, a atividade, para fazer uma determinada atividade, eu preciso de uma precedente. Então, eu vou identificar quais são as atividades dependentes uma das outras e estabelecer relações de precedências entre essas atividades. Ou seja, quais atividades precisam ser concluídas antes que outras possam começar. Por exemplo, você pretende entrar numa universidade, você precisa concluir o ensino médio. Você vai concretar o teto da tua casa, então você precisa primeiro levantar as paredes, as vigas, bem, ter as colunas, e para que você faça isso. Você precisa assentar o piso, mas antes de assentar o piso, você precisa do contrapiso. Então, existem etapas que são precedentes, etapas que são dependentes, né, uma da outra. Então, isso é importante que a gente entenda. Estimar a duração de cada atividade. Então, vai ser uma necessidade intrínseca do projeto e da metodologia que você conheça muito bem a atividade. Por isso que eu falo da equipe multi e interdisciplinar. Se é um projeto, por exemplo, que engloba... Vamos lá, você precisa fazer o comissionamento de uma máquina. Então, o comissionamento de uma máquina complexa, onde vai ter envolvimento engenharia de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, por exemplo. Você precisa que todas essas áreas, olha, quanto tempo leva para laudar a máquina, quanto tempo leva para fazer a análise de risco, quanto tempo leva para fazer a ligação da máquina, puxar o trifásico, monofásico, quanto tempo leva para fazer o alinhamento da máquina, olha, quanto tempo leva para fazer o solo adequado para absorver vibrações. Então você precisa disso daí, e são tarefas uma precedentes da outra. Algumas podem ser feitas concomitantes, tá bom? Mas outras nem tanto. Além disso, você precisa considerar fatores como recursos disponíveis, as complexidades das atividades e possíveis incertezas. Construir o diagrama PERT-CPM. Então, você vai desenhar os nós, que são os eventos, representando o início e o término do projeto, vai conectar cada um desses nós com setas, representando as atividades, indicando a sequência e as dependências, e vai incluir as estimativas de duração de cada uma dessas atividades. Vou já dar um outro spoiler aqui para vocês, depois eu volto para a sequência. Então, é assim, ele fica mais ou menos assim. Então, eu tenho o início, eu tenho o fim, eu tenho as minhas atividades, tudo bem? E aí eu tenho as ligações entre elas, olha aqui, ó. Vendo? Então,
Então tem as ligações entre essas atividades. Isso eu preciso estabelecer, isso precisa estar muito claro para mim. Então, olha, antes de fazer o contrapiso, faça o piso. Antes de fazer o piso, faça o contrapiso. Antes de fazer o contrapiso, verifique se no chão não tem nenhuma imperfeição, se o chão está bem batido, entre outras coisas. Tudo bem? Antes de fazer o alinhamento da máquina, antes de fazer o comissionamento da máquina, verifique o alinhamento da máquina. Antes de ver o alinhamento da máquina, você precisa ver o balanceamento de alguns elementos e por aí vai. Aí a gente chega no passo 5, que é calcular as datas de início e término. Você vai utilizar as estimativas de duração das atividades para calcular as datas de início e término mais cedo, que é Early Start e Early Finish, e as atividades e as datas de início e término mais tarde, que é Late Start and Late Finish para cada atividade. E aí calcula o tempo do projeto. Você vai calcular o tempo total, considerando o caminho crítico. E analisar as folgas das atividades. Por que a gente calcula a folga? Porque é importante saber se uma atividade pode ou não atrasar. Tem atividade que ela é impossível, não pode atrasar de modo algum. Quando eu digo impossível, no sentido de impossibilidade. Porque se você deixar essa atividade atrasar, você pode pagar multas milionárias, dependendo da empresa. Então, não há possibilidade de deixar essa atividade atrasar. Então, você precisa analisar muito bem. E atividades com folga zero são consideradas críticas, porque qualquer atraso nelas afeta o tempo total do projeto. E aí você pode perder o teu projeto, você pode perder o contrato, você pode levar um processo, você pode pagar uma multa muito grande, dependendo do processo, do projeto. Bem? E, por fim, monitorar e atualizar o gráfico, o CPM é imprescindível. Tudo bem? Ele é vivo. Então, uma vez que você faça, você vai lá e testa, verifica se a sequência está correta. Muitas vezes o processo ele atualiza, porque sai um produto, entra outro produto na empresa, muda o layout, muda a pessoa que está envolvida no processo e aí muda a expertise, entre outras coisas. E você precisa acompanhar as atividades concluídas e ajustar as datas de início e término conforme necessário. Então aqui está o spoiler, vai ficar assim, né? Esse é um exemplo do CPM, onde eu tenho, retomando o que eu já falei, o início e o término da atividade, as atividades, e aí o que é a atividade precedente, quanto que ela dura, quando ela inicia e quando ela termina. E aí eu faço o caminho contrário também para verificar as folgas. Vamos então ao exercício de fixação? Então vamos lá, se preparem, pessoal. Então aqui eu tenho minha tabela, onde eu tenho a atividade A, B, C, D, E, F, G, H. Eu tenho as precedentes, onde D ele depende de A, E depende de A, F depende de E, e G depende de B e de D. E H depende de C, F e G. A dura 3 dias ou 3 unidades de tempo, 3 meses, 3 anos. B6, C2, D4, E2, F5, G4 e H3. Isso em unidades de tempo. Perceba que eu não coloquei o tempo aqui, se é dias, minutos, horas, semanas, tudo bem? São unidades de tempo. Em seguida eu elaboro o diagrama de Gantt. Então perceba aqui, ó. Então vamos lá. Bem na divisa aqui, ó, do 3. Vamos olhar aqui. Então, a atividade A, ela dura 3 dias, ó, ou 3 unidades de tempo. Então, ela termina aqui. A atividade B, ela dura 6. Então, ela termina bem aqui, ó. Bem, termina aqui. Enquanto a atividade C, ela termina no segundo dia. Só que se vocês observarem, não tem nenhuma atividade lá na nossa proposta que depende de C. Eu tenho uma atividade, eu tenho essa atividade D e E que dependem de A. Então, quando eu olho para o diagrama de Gantt, eu percebo claramente isso, ó, que a atividade D e E, elas começam assim que A termina. Olha aqui. Bem, então, assim que A termina, começa a atividade D e E. E assim eu vou observando as demais atividades. Olha a atividade F, o que acontece? Ela depende de quem? Depende de E. Então, assim que termina E, eu começo a atividade F. Então, por exemplo, você fala, olha, eu não posso, eu tenho uma folguinha aqui de um dia,
por exemplo, aqui, ó, aqui você está fazendo 3 atividades ao mesmo tempo. Aí você termina uma atividade, termina 2, você fala, nossa, já vamos, né, colocar mais atividade aqui. Não necessariamente, porque você tem questões relacionadas a dependências de atividades. Bem, então, ó, nesse caso aqui eu estou fazendo 3 ao mesmo tempo, nesse caso eu só faço 2. Ah, daria para colocar uma atividade aqui? Não necessariamente, porque você tem que analisar se existe um precedente, se existe uma atividade dependente, se eu consigo usar essa folga. O que dá para fazer aqui, por exemplo, essa atividade C, ó, basicamente, né, eu posso, se eu quiser atrasar essa atividade, se eu quiser dar prioridade para uma outra atividade, eu posso, porque ela pode atrasar um pouco. É isso que eu tenho que observar. Bom? Feito isso, eu consigo analisar todo o meu processo aqui, ó. Olha o que acontece quando eu falei da atividade C para vocês, ó. A atividade C, a H depende da C. Só que a H vai começar só lá, olha, entre a 11ª e a 12ª unidade de tempo. Então, se a C, por exemplo, ó, e nada mais depende de C. Então, se eu começasse a C aqui, ó, na semana 10 e 11, tanto faz, não ia influenciar nada no meu processo ou no meu projeto. Você entende? Essa é a importância de você conhecer as suas atividades. Aí, às vezes, a pessoa, nossa, está desesperado, vamos lá, que eu tenho muita atividade para fazer agora. Mas você precisa fazer 3 ao mesmo tempo? Vamos achar um momento aqui que a gente tem uma folga? Será que a gente não consegue achar uma folguinha entre essas atividades? Essa é a questão, você ir trabalhando com esses aspectos, trabalhando com essas folgas. Tudo bem? Possíveis, se for possível. Bem, pode falar, olha, vou jogar um dia para frente isso daqui, para eu não iniciar logo de cara com 3 atividades. Então você poderia começar a ser na data 2 e ficar realizando essa atividade entre 2 e 3. Isso te dá, né, um respiro naquela primeira semana, para a semana não começar muito turbulenta. E agora a nossa estratégia de realizar o nosso CPM. Isso daqui eu montei no PowerPoint, tá, pessoal? Então eu fiz um círculo lá no PowerPoint, aí gerei uma linha vertical, outra linha vertical, aí uma linha horizontal até aqui, outra linha horizontal aqui, e inseri 6 caixinhas de texto, uma aqui, outra, outra e outra, tudo bem? Aí eu montei esse templatezinho aqui. Então é bem fácil montar, tudo bem? Não usei nenhum software para montar isso daqui. Então, atividade aqui, ó. Essa daqui é a atividade, então montagem de máquina, pintura, entre outras coisas. Quanto tempo a atividade dura? Um dia, 1 hora, 1 minuto, 10 anos, etc. Quando ela inicia, quando ela termina, e aqui é o caminho contrário, ó. Qual a última data que eu tenho que terminar essa atividade? Quando eu subtraio da duração dessa atividade, eu vou ter a última data de início. Bem? Então vamos lá, vamos avançar. Então aqui está pronto o nosso CPM. Eu vou sair do modo de tela cheia, vou colocar no PowerPoint para mostrar para vocês como que foi feito devagarzinho isso. Olha, então aqui, o que eu fiz? Primeiro ponto. Então eu tenho a atividade A, bem? Então eu montei o bloquinho A aqui, ó. Aí eu tenho a atividade B e tenho a atividade C. Então os bloquinhos estão montados. Então eu monto primeiro esses 3 blocos, bem? Aí a primeira coisa que eu preciso preencher nisso daqui é o nome da atividade. Então vem aqui, ó, A. Então você vem e preenche no A, que é a atividade que a gente tem que fazer. Coloca o A e coloca a duração dela, ó, 3 dias, tudo bem? A dura 3 dias, então preencho aqui com 3 dias. Atividade B, 6 dias, então tá aqui, ó, B, 6 dias. Atividade C, 2 dias, ou 2 horas, 2 unidades de tempo. Tudo bem? Tá aqui, primeira coisa que eu faço. Segundo ponto, quando é que essa atividade inicia? Ela inicia no tempo 0, ela não tem nenhum precedente. Então você percebe que aqui, ó, 0, 0 e 0. Todas elas iniciam em 0. Em seguida, eu vou analisar quando é que essa atividade termina. Então, se essa atividade A ela dura 3 dias e ela inicia em 0, ela vai terminar em 3. Se a B ela inicia em 0, dura 6, ela termina em 6. A C ela inicia em 0, dura 2, termina em 2. Tudo bem? Então esse é o nosso ponto aí que a gente precisa conhecer.
Agora vamos para as outras atividades. Olha aqui, a D depende de A e dura 4 dias. Então vamos para essa atividade aqui, ó, para o D. O D dura 4. Nosso D dura 4 aqui, ó. Bem. E ela depende de A. Então depende de A. O A terminou em 3. Então eu já jogo, ó. O 3 já passa para essa casinha aqui, ó. Sempre, olha, percebe. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Observe, ó, o 3 passou para aquela casinha. Passa para essa casinha. Olha o 5. Vamos lá para a atividade E, lá em cima. Ó. Olha a casinha aqui, ó, o 5 passando para cá. Vamos para D aqui, ó. Olha a D. Tudo bem? O 7, ó. O 7 indo aqui, ó. 7 ao contrário, né? Aqui, a setinha assim. Ó. Bem. E vamos analisar um outro ponto aqui. Esse daqui é interessante. Com certeza já deve ter gerado um cri-cri-cri na cabeça de vocês, né? Falar, peraí, Edgar, mas aqui deu 6, por que o 6 não foi para cá? Ah, porque vai cair nessa casinha aqui, sempre é maior, ó. Então, o 7 que vai para cá, ó. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho 2. Por que o 2 não subiu? Foi o 11. Porque daqui da G tem 11, ó. Bem, então sempre é maior. Tem atividades que ela depende de 2, de 3, de 4. Tudo bem? Outras atividades. Então, por exemplo, vamos pegar essa G. A G depende de B e de D. Então, a G, ó. A G ela depende de D e depende de B. Só que quem é maior? 7. Então, vem o 7 para cá. Beleza? Então, se você analisar todos aqui, ó. Vamos analisar o D. 3 mais 4, 7. O G, 7 mais 4, 11. Aqui, ó, essa última atividade, 11 mais 3, 14. Essa daqui de cima, 5 mais 5, 10. Tudo bem? Então, esse daí é o ponto aí. Então, nós já conseguimos montar quem aqui, ó. No nosso escopo aqui, ó. Nós temos a atividade, a duração da atividade, data de início e data de término. Tudo bem? As setas, elas indicam o avanço da atividade, para onde que elas avançam, ó. Então, pode ver que é uma seta, não é só uma ligação. É uma seta para indicar que ela está saindo da minha esquerda para a minha direita. Tudo bem? Agora vamos mais um outro item. Fazendo tudo isso, aonde que a gente chega? A gente chega na última atividade, que é a H. H depende de quem? Depende de C, F e G. H dependendo de C, F e G, o que vai acontecer? Vai chegar aqui na casinha dele o maior, tudo bem? Chegou o maior aqui que é 11, 11 mais 3 que é a duração de H, 14. Então, H termina no 14, na data 14, é o meu limite, é aqui, ó, não tem como, tem que entregar na data 14, o meu projeto. Bem, agora a gente vai fazer o caminho contrário. Como é que a gente faz o caminho contrário? Que é aqui, ó, última data de término. A última data de término também é a primeira data de término aqui. Tudo bem? Então, eu já jogo para cá. Ó. Veio o meu 14 aqui. Agora, eu quero saber a última data de início. Quando é que eu posso iniciar esse projeto aqui? O meu limite para iniciar. Então, para iniciar o H, o meu limite para iniciar o H é 11. Na data 11. Se eu iniciar depois disso, se eu iniciar em 12, já era. Não vou entregar o projeto. Então, como que eu cheguei nesse 11? Eu pego a última data de término, menos a duração da tarefa, eu vou ter a última data de início. Você fala, mas Edgar, mas tá tudo igual. Ok, tá tudo igual. Por enquanto, vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar a C logo de cara, porque a C tá muito interessante. Olha isso, pessoal. Então, o 11 tá aqui, certo? Ó, então eu jogo ele aqui para baixo, ó. Olha o 11, ó. Sai daqui. Opa, deixa eu inverter essa seta. Essa setinha tá teimosa. Aí. Aqui, ó. Olha o 11. Joguei aqui para baixo, beleza? Então, 11 menos 2, 9. Então, olha que interessante. Eu posso começar essa tarefa C até na data 9. Eu não preciso começar lá aqui, ó, no desespero. Então, dá para esperar. Não tem necessidade de sair correndo começando essa atividade. Então, olha a importância de fazer planejamento, a importância de planejar. Quem investe tempo em planejamento não perde tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Investir em planejamento é
Sucesso, gente. Vamos lá. Vamos analisar um outro caso interessante aqui, ó. Vamos para F, aqui em cima, ó. Uma olhada aqui. Então, olha a atividade F. Interessante também, ó. Então, ela tem que começar na data 11, tudo bem? Porque eu joguei ali, né, ó, em 11. 11 menos 5, 6. Então, apesar dessa atividade F, ela começar na data 5, aqui, ó, entre 5 e 6, eu posso começar essa atividade quando? Em 6, não tem problema nenhum. Tudo bem? Qual atividade, olhando aqui no diagrama, que tem que começar na data certinha, exata? Por exemplo, atividade A. Ela tem que começar aqui, ó, na data certinha dela. Tudo bem? Atividade H. Não tem jeito. Atividade G. Não tem escapatória. Tem que começar. Atividade D. Tudo bem? Essas atividades aqui têm que começar no período que foi estipulado para eles. Agora, as outras atividades... Olha que legal, isso é muito interessante, ó. Essas 4 atividades eu tenho certa flexibilidade nelas. São as folgas, aquilo que eu já falei para vocês lá no comecinho, o spoiler que eu dei, ó. Então, essa daqui, ó, eu tenho uma folga de uma unidade de tempo. Essa eu tenho 1 unidade de tempo. Essa eu tenho 9 unidades de tempo e essa daqui eu tenho 1 unidade de tempo. Então, olha que legal. Olha o interessante disso daqui. Para não ficar com um gargalo, né, para não ficar muito sufocado na primeira semana, começar um projeto já com um monte de atividades, às vezes é pesado. Então, que tal se eu fizer isso? Olha, eu vou começar a atividade A na data 1, pronto, ganhei um dia, um tempinho para refrescar. A B, eu tenho um dia de folga, então eu posso começar na data 2. Um dia de folga é muito pouco, tá, pessoal? Às vezes não é tão bom trabalhar assim com essa flexibilidade, mas às vezes está muito atarefado, você fala, meu, dá para segurar, vou empurrar um pouquinho. É aquele despertador, né? Eu vou dormir mais 5 minutos, mas tem que despertar daqui 5 minutos, tudo bem? E a atividade C, você fala, vou começar na data 3, tudo bem? E aí você, ó, começa em escadinha, ó, e o projeto vai evoluindo em escadinha. Olha que legal. Então, são maneiras de você fazer planejamento de projetos. E aí, uma vez feito isso, a gente elabora o caminho crítico. O caminho crítico nada mais é do que o maior percurso que você tem que fazer para chegar no fim do seu projeto. Nesse caso aqui, ó, deu 14 unidades de tempo. Qual que é o caminho mais longo, né? Que é o caminho que não inevitável por hora, que eu preciso trabalhar, ver o que eu consigo reduzir. É esse caminho que passa por A, vai para D, passa por G e chega em H. O que dá para fazer por aqui, pessoal? Aí começar a estudar para reduzir tempo de tarefas. Por exemplo, olha, se eu conseguir reduzir o tempo da atividade D, que a atividade, ó, ela dura 4 dias, será que eu não consigo fazer em 3 dias? Porque você fala, Edgar, não, mas não faz sentido, vamos investir na tarefa B aqui, ó. A B é mais complicada, né? Ela uma atividade, né, que vai me consumir 6 dias de, né? Mas será mesmo, né? Vamos analisar. Esse é o meu caminho crítico. É aqui que eu preciso mexer por enquanto. Tudo bem? Vamos uma que é mais clara ainda, que vai ficar mais interessante da gente analisar. Se a gente olhar isso daqui, por exemplo, ó, olha a atividade C. Se você falar assim, olha, dura 2 dias, fala, vou reduzir 50% do tempo de realização da atividade C. Ok, ela dura agora 1 dia, você canalizou muitos esforços para reduzir em 1 dia, mas o seu prazo final continua sendo 14. Você não reduziu nada no prazo final. Você vai continuar trabalhando no limite aqui, de 14 dias. Ok? Então, nem sempre atacar uma atividade aleatória é a melhor coisa. Você tem que atacar a atividade que te consome mais tempo. Então, a atividade que vai consumir mais tempo é essa atividade complexa aqui, que dá 14 dias. Esse bloco aqui, ó. Bom? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, mas ainda tem um exercício proposto, que eu vou deixar como desafio para vocês. E em uma próxima aula ele vai estar gravado e resolvido. Mas, por hora, é o desafio de vocês. Bom? Não pule essa etapa, né? Não pule essa etapa, hein, espertinho. Vamos lá, olha aqui, ó. Exercício de fixação de conceito. Tá aqui o desafio para vocês. Então, eu tenho atividades de A até L. Olha, né? Deixei uma atividade maior do que a outra, tudo bem? E aqui eu tenho os tempos de duração, né, as atividades que são precedentes e a duração.
Eu tenho o gabarito dela, né, mas não vou passar para vocês nesse momento, vai ficar para uma próxima aula e vocês assistam o próximo vídeo que eu falarei também sobre CPM, com mais um exercício resolvido, tá bom? Então essa foi a nossa aula de PERT CPM, onde eu versei sobre conceitos e exercícios. Até a próxima. Qualidade total, pessoal. Vamos que vamos.